#Educa. É sempre muito bom contar com a sua companhia. Você já se perguntou qual o papel da mulher na sua vida? Como mães, avós, companheiras, colegas de trabalho, parlamentares participam efetivamente da vida pública, econômica, política e social do país? Já se questionou? Nas últimas décadas, vimos avanços e retrocessos no que diz respeito às mulheres, mas nada se compara à força, rapidez e urgência que as vozes femininas passaram a ter com o avanço das redes sociais e as novas tecnologias. E seria hoje o direito de envelhecer a mais nova fronteira a ser rompida? Quem conversa conosco sobre essas questões é a escritora, professora, editora, crítica cultural, feminista e a mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras, considerada a maior intelectual pública do país, Heloísa Teixeira. Seja muito bem-vinda, Heloísa, ao #Educa. Obrigadíssimo. Que bom que você veio. Essa discussão ela é muito importante para nós mulheres e, na verdade, para toda a sociedade, né? Estamos aí vivendo alguns momentos de rupturas e questionamentos e novidades que são necessárias à reflexão. Você chegou a comentar nos seus livros, enfim, a registrar que as mulheres viveram pelo menos 3 ondas feministas nas últimas décadas. Quais foram elas? Rapidinho. A primeira foi a das sufragistas. Então, era uma reivindicação do direito ao voto e à educação. A segunda foi dos anos 60, essa daí é dos anos comecinho do século. A segunda foi nos anos 60, que é a mais barulhenta, digamos, que é o direito ao corpo, ao mercado de trabalho e à expressão, liberdade de expressão. Mas principalmente ao corpo. A gente estava ali com a pílula chegando, a expressão das mini-saias, ali foi realmente uma mudança do corpo muito importante. Eu não vou falar muito não, mas a questão do corpo é vital para as mulheres. O objeto do feminismo sempre foi o corpo. O corpo da fertilidade, maternidade compulsória, o corpo que apanha, o corpo que trabalha duplamente, enfim. Sempre as questões das mulheres foram baseadas no corpo. E os anos 60 começaram a libertar este problema, que é até hoje o central dos ataques à mulher, né? Dos problemas da mulher. Então, aborto, né? Tudo isso tem a ver com o corpo. E no terceira onda, foi uma onda muito bonita, que é uma onda que pede o direito de interpretar. Então aparece um pensamento feminista nesse momento. A gente tinha pensadoras, mas eram esparsas. Agora cria-se uma disciplina reconhecida nas universidades, nos colégios, que é o estudo de gênero. Então ela aparece como pensamento autônomo nos anos 80, mais ou menos. É a terceira onda. E agora a gente está em plena, surfando a quarta onda, que é a onda, como você falou, da mídia, das mídias sociais. É quando as mulheres já absorveram esses direitos, essas demandas, e não pensam mais para o futuro. Eu pensava que a questão da mulher ia ser resolvida no futuro. Elas não dizem, já resolveu, e o corpo é meu, não é não, enfim, não o assédio, não, elas já resolveram esse problema. Então é bem interessante porque a questão do corpo, por exemplo, que era central, vira plataforma. Elas escrevem no corpo. Quer olhar? Então olha, está aqui escrito. Não é não. E outras coisas muito importantes. Sim, o aborto, não sei o que. Elas usaram o corpo que era objeto de assédio, objeto de olhar para as manifestações. E elas usam muito bem as redes sociais, né? Ou seja, atualmente, você traz para a gente uma questão que é um feminismo de um papel muito mais autoral. Mais autoral e mais comunicativo, Flávia, porque antes a gente não comunicava. Quem sabia da terceira onda? Quem sabia da segunda onda? Não comunicava porque não tinha rede, não é porque a gente era burro, mas não tinha rede. Então agora elas querem ser ouvidas e fazem qualquer coisa para isso. Você também fala, e é o advento, acho que da tecnologia, das redes sociais, de tudo isso que a gente tem, traz uma questão
que é o feminismo da narrativa autoral. Sim. Ou seja, eu não tenho mais que me reportar a uma entidade ou uma representante das mulheres para o planeta inteiro. Como é que é isso? Que passa a ser horizontal e uma narrativa que ela é individual, mas ela ecoa para todos. Acho que o maior exemplo disso pode ser o mexeu com uma, mexeu com todas, né? Exatamente. Como é que é isso? Isso aí é um traço principal, inclusive hashtag é uma linguagem publicitária, que é uma coisa a curto prazo. Então o hashtag é a mídia do feminismo, é fazer uma campanha intensa, né? E é interessante porque isso que você está chamando de autoral é real, porque é pessoal, mas é coletivo, ecoa. Então, uma avança e diz uma coisa e aquilo ecoa porque tem mídia, né? Antes não ecoava. Então, essa novidade da quarta onda é a comunicabilidade. Elas usam a posição que a rede trouxe, porque a rede ela não precisa de intermediário. Ela fala direto com o outro. Não passa pelo Congresso, não passa por representações, não passa por nada. Ela vai direto com quem está lendo. E essa falta de intermediário é, como você bem observou, que caracteriza essa quarta onda. Você dá um grito e aquele grito ecoa, mas dá um grito para a pessoa que está igual a você, sofrendo. Então, é a denúncia. Eu acho que a gente vive... Você está falando isso, eu estava aqui fazendo conexões, porque, assim, temos aí Malala, que é um exemplo, que ela conta a história dela e a história dela ecoa para o planeta. Exatamente, exatamente. Temos uma moça com autismo que luta pelo meio ambiente, que é uma menina, que é a Greta, que também da narrativa dela ecoa para todos os lugares. Exatamente. Estamos hoje na vitrine das redes sociais e com um megafone mais ampliado do que nunca? Certamente, certamente. Em todas as idades? Em todas as idades, porque eu acho que realmente a posição das mulheres trouxe uma cultura muito coletiva. Essa opressão, esse silenciamento, trouxe uma certa articulação entre as mulheres. E agora ecoa, né? Uma falou, nenhuma falava. Agora uma falou e as outras ressoam. É muito bonito isso. Isso é a primeira vez, eu acho, que acontece na história. A gente não tem uma líder. Todos os movimentos têm seu líder. O feminismo de quarta onda não tem. São todas. É qualquer uma e todas. Tem uma coisa que eu acho interessante, essa pergunta não está aqui no roteiro, mas você está falando, eu estou pensando. Independente de que posicionamento tomar, eu acho que hoje as mulheres estão discutindo a questão feminina, inclusive entre nós mesmas. Ainda que tenhamos opiniões diferentes sobre determinados assuntos, mas a rede social traz isso, né? Traz isso. É a mulher falando sobre ela, ninguém mais fala sobre ela. Exatamente. Mesmo que as posições sejam antagônicas. Certamente. Inclusive, há uma coisa de me deixa falar, não me interrompa, que é um meme quase da Marielle, né, que atribuiu-se a Marielle, que é importante, porque o homem explica, o homem interrompe, essa fala nunca fluiu. A frase nunca acabou. É sempre cortada no meio. E então você agora tem isso. Você agora tem isso e a proteção das mulheres, porque as outras repetem, ecoam. Agora, olha só, dentro das narrativas pessoais, e isso é muito interessante, é uma das coisas que chamou bastante atenção de nós, mulheres, para você que está acompanhando o Hashtag Educa e não sabe como é que é esse programa, ele é feito muito por mulheres. Temos homens muito legais, você está vendo isso? Temos homens muito legais na equipe, temos ali o nosso diretor de corte que está na suíte, o nosso operador de áudio, os meninos, enfim, que fazem a iluminação e tal, mas esse é um programa genuinamente feminino. E aí isto chamou muita atenção das mulheres do programa, que é o seguinte, dentro dessas narrativas pessoais, você levantou uma reflexão muito interessante. Qual o valor do sobrenome do marido? Aquela tradição, mais do que secular, é milenar, já vem há bastante tempo, né? Do nome do marido ser incorporado na identidade civil da esposa. Recentemente, muito recentemente, você deixou de ser Heloísa Buarque de Holanda para se tornar Heloísa Teixeira. Sim. O que fez essa mudança em você? O que provocou? Flávia, foi muito tempo de maturação.
Eu primeiro, quer dizer, eu casei e é realmente absurdo. Você se torna uma propriedade daquele marido. Isso é o sintoma maior de propriedade, né? Você não é mais você, não tem mais seu nome. Você se vendeu, entre aspas, para uma outra pessoa. Foi dado, né? Para outra pessoa. Você passa a ter o nome da outra pessoa. Isso é muito violento. Mas eu não prestava atenção. Para mim era um sonho ter o nome do marido. E eu, obviamente, fiz isso. Depois, quando eu me separei, que era a hora de eu ter acabado com esse nome, o marido, a gente teve uma separação boa, a gente teve uma separação pacífica. E o meu marido disse assim, não tira meu nome, eu quero que você continue. O nome é pragmaticamente maravilhoso, porque se eu vou a um banco e digo Buarque de Holanda, eu der prima do Chico, passa à frente. Ou seja, é um abra-te Sésamo, né? Todas as portas se abrem. Abra-te Sésamo, eu fui preguiçosa. E então fiquei por uma questão de amor, de amizade, que ia continuar para sempre, e por uma questão de preguiça também. Estava confortável com aquele nome. Aí o tempo foi passando e eu fui trabalhando cada vez com mulher, cada vez sentindo mais mulher, e desde 2015 que eu trabalho com as meninas, com essa quarta onda. Fiz um livro a 4 mãos com ela. Eu cheguei muito perto dessas meninas, principalmente porque o meu feminismo é muito diferente do delas. E elas me trouxeram isso, eu não sei porquê, foi essas meninas que me mostraram isso. Porque elas têm um universo tão novo, elas não têm mais esse tipo de dúvida, nem esse tipo de comportamento. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar esse nome. Há 4 anos, Flávia, que eu tiro esse nome. E não bate, e não bate, e não cola. Aí eu vou para a minha editora, faço um livro, não, esse ainda é Buarque, vou botar Teixeira no próximo. E não bate nunca, eu não estava conseguindo, eu só tenho um crachá, mas é só o crachá escrito Heloísa Teixeira. Isso tem 4 anos. E aí, de repente, no bolo da academia, que teve muita imprensa, e uma matéria grande que a Maria Ventura fez, com Teixeira lá em cima, de um dia para a noite eu virei Teixeira. Eu fiquei tão feliz, porque era uma tentativa de 4 anos. Mas quem me ensinou isso foi minhas netas. Agora, você vê pela mão de uma mulher, uma repórter, que faz uma matéria com você. Ela estava muito interessada no assunto, a matéria revelou isso, que não era sobre mim que ela estava falando, que era sobre todas. Pois é, mexeu com uma, mexeu com todas. E o que é interessante é o seguinte, você tem conquistado, junto com o nome, e antes de eu ir para esse lugar, eu queria te perguntar, Teixeira é o nome da sua mãe? Você ainda escolheu do seu nome de solteira o nome da mãe. A minha mãe. Por quê? Quem é a senhora Teixeira? A senhora Teixeira era uma senhora que tinha uma voz linda, podia ser uma contralto famosa, ela era professora e ela se casou com um senhor. Esse senhor não só lhe tirou o nome, como as 2 profissões almejadas, a artística e a outra. E ela passou a ser uma princesa, porque ele mandava flores, era um casamento que explodia felicidade. Ele mostrava tanto que eu nem sei se era feliz mesmo, porque era tão exibida aquela felicidade. Eram flores quando fez 25 anos, namoro. Lá vinham flores para a princesa. Aí ela nunca pôde fazer o que ela queria. Aí eu falei, não, agora eu vou deixar ela falar. Agora a dona Nair Teixeira vai subir, vai sair pela porta, da frente. E aí eu escolhi o nome dela, que era para ela falar, através de mim. Isso é tão interessante, ela falou do corpo, é que a gente não tem como mostrar aqui. Não vou pedir isto para você, Heloísa. Um pouquinho. Foi? Vamos lá. Uma das tatuagens de Heloísa Teixeira... Outra aqui. É o nome. Heloísa Teixeira tatuado sim, tá nas costas. Mas eu tenho 9 tatuagens, porque eu tenho 7 filhos, 7 netos. E todos fizeram desenhos que eu tatuei no corpo. Então eu fico agarrada com os netos dia e noite, não desgruda mais. É uma tatuagem, está impresso o nome, o desenho que eles fizeram para mim. Então eu tenho uma fórmula de cálculo aqui, cálculo de probabilidade. Eu tenho uma assinatura no coração, eu tenho um hipopótamo, eu tenho tanta imaginação, tanto amor aqui grudado, que aí eu botei o Heloísa Teixeira também, tem valor neto.
Viu? O corpo como plataforma. Isso. Você tem uma história de vida contada na sua pele. Tenho. Você vem conquistando, Heloísa, territórios importantes aos 83 anos. 4. Adorei! Porque toda vez que eu falo a minha idade, eu tenho 48 anos no programa, o pessoal fica falando da idade, fica falando da idade. Isso também é um tabu da gente não assumir a nossa idade. Mas é uma maravilha ter 84. É ruim para as costas, eu estou aqui já me mexendo. Mas você conquistou, você ganhou uma experiência de 84 Gente, anos. Não é para... Isso é um capital que não pode jogar fora, dizer que eu tenho 30. Tem uma peça que é a dona da história. Eu me lembro até hoje, Marieta Severo e Andréa Beltrão. À medida que é uma mulher mais velha que revisita o seu passado. Eu sou uma mulher mais jovem com chance de reconstruir a sua história, se fosse possível. E é engraçado que a versão mais nova, quando olha a história de vida da versão mais velha, fala assim, mas isso não é uma história, isto é um currículo. Então, né? 84 anos é um currículo. É um currículo. Olha só, aos 84 anos você vem conquistando territórios. Já foi a troca de nome. E um dos mais importantes, significativos para essa cultura nacional é que você se tornou a mais nova imortal da ABL. Que é uma coisa que eu jamais teria feito, não imaginei que eu faria. Porque eu sempre achei um lugar fechado, machista, autoritário, elitista. E eu sempre, meu trabalho é todo desenvolvido com comunidades, com outra perspectiva, com mulheres, principalmente mulheres carentes. Eu estou noutra. Mas, de repente, eu vi que eu trouxe toda a periferia para a universidade. Eu mudei um pouco a universidade. Eu trouxe coisas que Deus duvida lá para dentro. Não foi para fora, não. Não fui a comunidade, eu trouxe para dentro da academia, da coisa. Agora eu falei, não, esse é o último estágio, agora eu tenho que entrar ali. E a posse foi tão linda. A posse tinha um morro inteiro. Roda de samba, eles nunca tinham visto isso. Dentro da Academia Brasileira de Letras? Lá dentro. Gente, Machado de Assis devia estar uma alegria. Feliz da vida, porque ele nasceu no Morro da Providência. Né? Vamos combinar. Dizem que era Cosme Velho. A Cosme Velho já estava adulto, foi no Morro da Providência. E você levou o morro para dentro Levei para dentro da academia e vou levar mais. E tinha tinha tudo. Todos os academia, estavam lá. E foi muito lindo, uma festança. Olha só, Heloísa, a gente está vivendo mais, tá? Tá. Isso é um movimento planetário, estamos alcançando uma longevidade aí. De acordo com os dados do Banco Mundial, as mulheres com 65 anos ou mais já correspondem hoje a 55% da população de todo o planeta. Mas é dado a nós, mulheres, Heloísa, o direito de envelhecer? Não era, mas eu acho que está começando. Olha, a minha geração, é engraçado porque tem duas pontas. A minha geração inventou o jovem. Não existia jovem antes dos anos 60. Como político, como liderança, como aquele que vai mudar o mundo. É verdade. Não existia. Inventou o jovem, agora eu acho que está inventando a velhice, a mesma geração. Você vê a Fernanda Montenegro. Ela foi a uma festa agora do Zelito Viana e dançou a dança da garrafa até o chão. Eu não faço isso, porque dói muito. Mas ela fez. Ela está em plena atividade. O Gil. É uma velhice diferente. Você vê essas atrizes todas de televisão mais velhas. É uma diferente porque está carregando a família, está carregando o capital junto. Repara que essas pessoas que estão envelhecendo, que estão inventando uma nova velhice, elas estão assumindo a velhice, ou sendo assumido tudo que conquistaram. E quando eu vejo o Gil, por exemplo, o neto, bisneto, tudo na tela, tudo cantando junto, você vê que aquilo é o que ele construiu e ele não está escondendo. Eu me lembro que muita gente tinha vergonha, quando eu era jovem, de ser chamada de avó. Pediu, não fala Elô, não fala vovó. Fala o apelido. Fala o apelido, não fala vovó. Como? Agora você mostra, neto, tá aqui. É diferente. Os cabelos grisalhos. Cabelo grisalho. Eu passo a vida pensando se deixa o meu ficar grisalho ou não. É uma dúvida atroz. O que você acha? Olha, eu não sei. Eu vou dizer para você que eu me gosto loura. Não nasci loura, mas eu me gosto loura. Eu não sei como eu me sentiria assumindo os brancos, se eu me gostaria de cabelo branco. Mas você não tem a idade.
A gente já tem cabelo branco. Com 48 anos já temos. Eu não pentei até hoje porque eu adoro essa palhaçada aqui. Eu adoro. Cada dia eu boto uma cor. Eu brinco um pouco com o cabelo. Olha a palhaçada. Tá lindo, tá lindo. Mas é uma palhaçada que eu faço, que eu gosto. Aí com branco eu já vou entrar em outra fase. Pois é, aí de repente a gente coloca uma outra cor. Mas o que eu queria te perguntar também em relação ao corpo, nos é dado esse direito de envelhecer? Porque a velhice traz as rugas, traz o cabelo branco, traz algumas marcas desse currículo, né? Que muitas vezes nos é ainda proibidos. A gente não pode... É proibido, mas a gente tem que enfrentar isso. Para isso, menos plástica, porque a gente é o primeiro que sai correndo, que aparece uma ruguinha aqui, botox. Quer dizer, a gente produz essa eterna juventude. Os filtros no Instagram, nas redes sociais? Tudo é para... Quem faz? É a gente mesmo. Quem vai ao cirurgião plástico é a gente mesmo. Então, se você conseguir uma outra estética bela também, que não precisa de botox, você está começando a romper aí uma coisa. Eu acho que beleza é uma coisa que é lindo, é quase necessária. Mas tem vários tipos de beleza que podem ser trabalhados. E não é fugindo. Não é fugindo que você trabalha. É assumindo e vendo que isso pode ser feito ali. Agora, moro em Copacabana, com uma população de idosos gigantesca, e eu vejo isso acontecer na prática, vejo. Existe uma combinação de preconceito de idade e sexismo com a mulher pós 65 anos? Existe, porque o homem pode envelhecer, lindo, aquele gatão de meia idade, que já é grisalho, que já... Não, a barriguinha tão fofa. Não, o homem pode envelhecer. Ele vira uma pessoa séria, charmosa, meia-idade. Ficam tarados, procuram meninas. Não! Se eu ficar tarado e começar a procurar surfista, me enterram. Agora, se eu fosse homem, não sei. Era, como ele é, hein? E como é que a gente vence esse preconceito? Eu Porque acho que é assumindo. Com a velhice procurando feminina. A beleza na velhice. Esses mais estéticos é procurando a beleza na velhice. Tem formas de ser bonita. Então, assume. Não tem a coisa da gordofobia, que as mulheres gordas estão ficando bonitas, gente. Tem cada uma que aparece gordíssima e linda, porque exibe essa... Quer dizer, inventa uma estética para mulheres gordas. Acho que a gente tem que inventar uma estética para mulheres velhas. É bonito isso. Tem uma que já inventou, que é linda, a Vera Barreto Leite, lá da oficina. Aquela, ela tem quase 90 e ela é um desfile, uma... divina, linda. Tem várias. A Fernanda é bonita. São todas. Você é linda. Não, mas eu estou aqui camuflada com esse cabelo. Eu não faço botox, mas o cabelo está aqui. Tá linda. Eu acho que a gente tem que trabalhar a velhice no sentido estético. E a beleza, Heloísa, ela é um combo. Ela não é só a embalagem. Não, é um combo. Se você não tem um brilho no olhar, uma vivacidade e uma relevância, uma inteligência, algo a dizer, ainda Agora, que isso seja... também tem a ver com velhice, Flávia. Por quê? Porque na velhice você se aposenta. Na velhice você é interditado socialmente. Você vira um encosto, você perde a sociabilidade, você para de... Quando para de trabalhar, perde a sociedade. Não adianta. Se tiver uma amiga, vai ficar jogando bridge e fica desesperado. Não é isso. Mas se você conquista o direito de trabalhar mais velho, de ter projetos, que não seja só dançar, mas, sabe, ter projetos mesmo. E uma pessoa velha, ela tem experiência suficiente para dar consultoria, para dar várias coisas. Então, se você conquista um novo lugar mais ativo na sociedade, o brilho do olho vem e a beleza vem atrás. Eu acho que é um combo, como você disse. É um combo. Olha só, Heloísa, agora, aos 80 anos, você ganha 2 documentários que falam da sua vida. Qual a emoção de revisitar as suas histórias e experiências? A emoção é o pânico. Porque um dos documentários é feito pelo meu filho. E eu morro de medo. Eu já vi um pedacinho, parece um reality. Me deu uma angústia pavorosa. Vamos ver o que sai. Eu tenho pânico. A gente está mostrando algumas fotos do outro documentário
com as meninas. Está passando aí Aquela, atrás de você. A Roberta. A gente está mostrando, está passando aí atrás de você algumas fotos. Você está lindíssima nas imagens, com uma vivacidade, uma alegria. Esse filme eu confio mais, esse das meninas, porque elas estão fazendo uma coisa assim de pesquisa, de pensar um tom. E o meu filho sai do fígado, né? Vamos ver que fígado é esse, se está com cirrose ou não. Olha só, você é professora, é pesquisadora dentro de uma universidade pública, comanda um projeto de pesquisa, enfim, de fomento à pesquisa, reconhecimento de trabalhos culturais relacionados também à educação. Estamos numa empresa de educação, que é a Multirio. O magistério é predominantemente feminino. E segundo os índices de pesquisas, as meninas alcançam o maior nível de escolaridade. Ou seja, a educação é uma área de mulheres. Qual o poder transformador da educação nas questões do feminino? Total. Por isso que política pública e um bom ministro da educação é fundamental. Porque ele tem que trazer esse tipo de educação de autonomia, de liberdade, tem que trazer as questões das mulheres para a sala de aula, né? As leituras que são todas muito patriarcais, tem que inverter. Agora, tem tanta moça escrevendo bem, né? Escritoras novas, e mesmo as velhas, tem primores para trás, né? Raquel de Queiroz, pô, é uma feminista sem saber, absurda. Adélia Prado, meu Deus do céu, aquela mulher não existe, é uma paixão. Bota as meninas para ler Adélia Prado para ver o que acontece. Fora isso, essas áreas duras também, como você falou anteriormente, matemática, física, tudo isso, você abrir para mulheres vai trazer uma outra visão. Tem uma história que é a do gorila, uma bióloga que foi fazer pesquisa no gorila. O gorila já estava classificado com características específicas. Aí, para zoologia. Aí vem uma bióloga mulher, uma zoóloga, mulher, e ela percebe, faz observação do gorila, mas tem a gorila. Ela olhou para a gorila, olhou os gorilinhas, ela fez uma leitura totalmente relacional entre os dois, e as características da gorila, mudou o perfil do gorila para o resto da vida. Na ciência, quer dizer, você vem com o olhar da sua experiência e pode mudar uma ciência. A epistemologia que a gente tem hoje é totalmente masculina. Quando a mulher começa a pensar, ela vai trazer sua experiência junto e vai produzir objetos novos, não há dúvida. Então, a mulher na educação é super importante. Sempre foi, né? Mais por uma questão que era maternal, você confunde professora com mãe, que é uma confusão lamentável, chama de tia, não é tia. Mas, se você prestar atenção, a mulher tem uma experiência a mostrar. A gente já está indo para o final do programa, mas eu queria te perguntar, esse papo está ótimo, a gente poderia ter conteúdo extra, não? Olha aí a sugestão. Flávia é ótimo. Mas olha só, a gente vive numa cidade extremamente plural, que é o Rio de Janeiro, em todos os departamentos, né? Plural em gêneros, plural de bairros, de realidades socioeconômicas, plural em termos de etnia, de religiosidade, de culturas, e você está à frente de um projeto que eu acho incrível, que é a Universidade das Quebradas. Que legado que você quer deixar com a Universidade das Quebradas e como é que ela funciona para essas mulheres, principalmente para as mulheres cariocas? Olha, a Universidade das Quebradas, ela traz uma metodologia nova, que é a metodologia da troca e da escuta forte. Então, o programa, as aulas, tudo ele é produzido pelos próprios alunos, porque eu percebo o que eles querem, o que eles precisam. Então, é uma situação de troca que eu acho que está faltando bastante na educação. O aluno como sujeito. Aluno quer dizer, etimologicamente, sem luz. Aluno. E você considerar o aluno mudo, não sujeito, só lá para aprender, não é legal. Porque você não ensina, não passa aquele conteúdo.
Enquanto que se o aluno começa a falar e vira sujeito de um conhecimento, por menor que a criança seja, ela tem uma experiência a contar. Então, é a questão da troca que a gente trabalha, é muito difícil, é muito sofisticado, mas é muito produtivo. As pessoas que saem das quebradas saem sujeitos políticos, não há dúvida. Eles saem mais conscientes, não é autoestima, é sujeito político, é saber que a sua voz tem o que dizer. E então, eu acho que isso para as mulheres é importante. Eu tenho um trabalho só com mulheres das quebradas, que é o Livres Livros. Livres Livros é assim, a gente lê junto e depois elas escrevem juntos e trocam experiências. Mas aí é quase terapêutico, porque as mulheres se abrem total e começam a escrever, muitas ganhando prêmio daqui a 6 meses. Impressionante. Mas elas soltam a língua. Elas soltam a língua, elas se abrem e elas têm esse processo de troca com as mulheres. Mas aí é um projeto de troca com experiências parecidas, né? A metodologia das quebradas é mais fácil. A metodologia das quebradas é com coisas diferentes, com culturas diferentes. Uma ouvir a outra. Porque não é só a gente que não ouve os alunos não ouvem a gente. Então, abrir esse canal do entendimento, da troca, é fundamental para a educação. Agora, das mulheres, desde que o feminismo começou com um grupo de conscientização, que era o quê? Era você ia lá e falava mal do marido, a outra falava mal do marido, falava que não estava aguentando o filho, a outra... E foi nesse embate das dificuldades e dos prazeres e das conquistas, nessa troca, que surgem as causas. O feminismo começou assim, aqui... Em 1960 estava cheio, 70, cheio de rodas de conscientização, que surge esse feminismo potente, que eu acho que o feminismo brasileiro é muito potente. É muito potente e muito, muito, muito obrigada pela troca. Muito obrigada pela troca. O papo tá ótimo, mas a gente tem que encerrar. A Flávia é uma super entrevistadora. Obrigada, você é uma super convidada. Venha sempre. O hashtag Educa amor, eu tô aqui. É seu. Obrigada pela sua participação. E educação é uma matéria de primeira necessidade, né? Super importante. Que nem pão, é. Muito obrigada, Luísa, pela sua participação, Flávia, aqui no Educa. E a você, obrigada pela companhia, viu? Vamos ver se a gente traz ela mais vezes. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau.